termina hoje o prazo dado por Trump para que o Irã abra completamente o Estreito de Hormuz. O petróleo avança em mais um dia, como mostramos há pouco aqui para vocês, e por causa desses temores sobre ataques à infraestrutura energética da região. É diante desse cenário e também das tentativas de alívio da pressão sobre o petróleo que eu converso agora com o professor da FIA Business School, Paulo Feldman, que já está aqui comigo. Muito obrigada, então, professor, por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação, abrindo aqui essa rodada de entrevistas dessa semana. Bom dia. Bom dia, Débora. Sou eu que devo agradecer. Muito obrigado. Professor, vamos lá, né? Olhando para esse estágio que a gente se encontra agora do conflito, principalmente porque esse conflito tem realmente causado aparentemente, né, de partida, o primeiro impacto e o maior é o petróleo, né, o mercado de commodity. De todos os lados, a gente vê tentativas ocorrendo para tentar conter essa pressão no preço do barril do petróleo. Agora, a última, como eu vinha informando aqui, foi os Estados Unidos retirando sanção de petróleo do próprio Irã, que já está no mar. Uma estratégia que o Irã adota de deixar petroleiros embarcados ali já prontos no mar para poder buscar vendas. Isso já acontecia antes, permanece então acontecendo. Um detalhe importante nessa história é que na semana passada já havia sido constatado que o Irã, mesmo com a guerra acontecendo, continua exportando um alto número de barris de petróleo, justamente porque já tinha esses petroleiros afora, porque as embarcações deles passam, né, obviamente, sem sofrer ataques ou então com bandeiras trocadas, enfim. Diante desse cenário, como que você avalia esses impactos e o porquê que a gente vê o preço do petróleo se estendendo dessa forma, ou seja, ainda pressionado, mesmo com tantas medidas para tentar conter, até mesmo a liberação de reservas estratégicas, uma liberação que a gente não teve nem na guerra na Ucrânia. Por que nada disso consegue conter a pressão sobre a commodity? Débora, você levantou alguns pontos realmente muito importantes e esse aumento do preço do petróleo dessa vez é muito maior do que aconteceu nos últimos conflitos, como, por exemplo, o da Ucrânia. Então, realmente, desta vez, chegamos num preço do petróleo que preocupa, que incomoda e traz problemas para vários países, inclusive para o nosso, já está trazendo. Bom, o problema maior é que não há uma perspectiva de encerramento do conflito. No início, o presidente Trump falou, não, vai durar no máximo 4 a 5 semanas. Agora já se sabe que não é nada disso. Esse conflito vai demorar, vai longe. É impossível prever até quando, mas ele vai longe, porque o Irã tem um aparato bélico muito maior do que o que se imaginava. O Irã não só consegue resistir, como consegue, inclusive, atacar de forma violenta, principalmente Israel, mas também os seus vizinhos ali nas imediações, que são países, inclusive, árabes, mas pelo fato de terem dado guarida para aviões norte-americanos, eles estão sendo atacados também. Bom, então o conflito vai se estender, esse é um problema sério, isso, na forma que está, já causa um grande aumento da inflação neste ano. Quer dizer, muita gente prevê que a inflação mundial esse ano certamente ultrapassa 5%. Veja, antes da guerra, a previsão era de 3%, 3,2%. Agora já foi para no mínimo 5%. E isso se a guerra terminar brevemente. Então, uma inflação mundial cria um problema geral que a gente assistiu na época da pandemia. E isso é grave para a economia mundial. Por quê? Porque os países todos vão ter que combater a inflação. Como que eles vão fazer? Vão aumentar as taxas de juros, vão provocar uma diminuição do ritmo econômico. Todos os países vão ter que fazer isso na hora em que a guerra acabar. Isso significa recessão, uma possível recessão mundial. E o Brasil sofre, claro, o Brasil sofre, inclusive já está sofrendo, porque o Brasil tem a sua agricultura que precisa escoar, precisa transportar, e o transporte é feito
através do diesel. E o diesel tem aumentado muito o preço no Brasil. Eu quero até chegar nessa questão do impacto do Brasil daqui a pouco, professor, mas antes, eu ainda quero tentar entender do ponto de vista do senhor essa lógica para essa alta do preço do petróleo agora. Porque muito se fala em oferta física da commodity e a gente não vê uma resposta proporcional a isso no preço, né? Ou seja, temos oferta, liberação estratégica de barris de petróleo, temos então sanções sendo retiradas da Rússia, coisa que a gente não via ali acontecer há muitos anos, desde quando começou a guerra na Ucrânia. Agora os Estados Unidos liberando preço, liberando sanções do Irã, ainda assim a gente não vê uma resposta efetiva de preço. Esse movimento atual pode estar sendo amplificado, na tua visão, por derivativos, fundos, talvez posições especulativas, criando ainda uma alta ainda mais intensa do que os movimentos e do que os movimentos de fundamento justificariam agora? Com certeza, Débora. Por quê? Porque muita gente ganha com o aumento do preço do petróleo, claro. Os grandes produtores ganham e muito. Para eles é interessante. Então, é evidente que, por mais que haja todo um discurso de que vai se aumentar a quantidade, se colocar mais petróleo à disposição, aumenta a produção, etc., mas isso é discurso. Na prática, a maioria dos países produtores está interessado no aumento do preço. Para eles é uma hora muito boa para aumentarem a receita do país, aumentarem o PIB dos seus respectivos países. E é isso que a gente vai assistir ao final dessa crise. Eles não têm interesse, de fato, na redução do preço do petróleo. Veja, inclusive países como os Estados Unidos ganham com o preço do petróleo aumentado, maior. Por quê? Porque é um grande produtor e vai receber muito mais pelo petróleo, então aumenta muito a receita. Então, essa questão de esforços para reduzir o preço do petróleo é discurso para inglês ver, me desculpa. De fato, não vai acontecer. O que vai acontecer, de fato, é o que a gente está vendo. Movimentos que não são nem bem especulativos, porque são diretos no sentido de promover o aumento do preço, o que é uma tristeza para o planeta, porque o petróleo já tinha que ter sido eliminado como um grande combustível há muitos anos. Em 2015, no Acordo de Paris, foi decidido que o mundo ia abandonar o petróleo. E esforços muito importantes foram feitos para a utilização de energias renováveis, principalmente pelo Brasil, que passou a intensificar muito o uso de energia solar, energia eólica, etc. Mas é claro que isso tudo não é o desejo dos grandes produtores. Países como Rússia, o próprio Irã e outros países árabes, e inclusive os Estados Unidos, ganham com o aumento do preço do petróleo. Pois é, professor, então, mas aí para os Estados Unidos, por exemplo, né, a gente tem o preço da gasolina subindo, e lá, por uma formação de preço diferente, a gente já vê ser feito direto logo na bomba, até de uma maneira mais rápida do que está acontecendo aqui no Brasil. Isso reforça, talvez, alguma mudança de postura nos Estados Unidos em relação ao conflito, porque existe um ponto, né, em que o custo econômico interno pode acabar superando esse ganho, talvez, aí, estratégico externo. Existe esse ponto na sua visão? Débora, esse ponto, claro, é um ponto muito bom. Veja, claro que o aumento do preço do petróleo, principalmente nos Estados Unidos, pode provocar com que o Trump perca a eleição agora, o midterm election. E isso seria, para ele, um desastre. Só que existe o poder dos produtores de petróleo nos Estados Unidos, inclusive, que é muito grande. Então, o presidente Trump não consegue falar, olha, agora vocês vão ter que abaixar o preço, e os produtores, então, atendem o pedido e abaixam. Isso não é assim direto, isso é muito difícil de acontecer, não só nos Estados Unidos, em todos os países. Então, o que há realmente é que os produtores de petróleo aproveitaram o momento e perceberam que eles têm uma chance que não acontece o tempo todo, de aumentar para a estratosfera o preço do petróleo e ganharem muito com isso. E estão colocando isso em prática.
Este é o problema de ter desencadeado uma guerra. Sabia-se que isso ia acontecer e está acontecendo. Veja, agora, para que a situação volte ao normal, só mesmo com o fim da guerra. Enquanto a guerra perdurar, nós não vamos conseguir ter uma redução no preço do petróleo, por maior que seja o esforço, entre aspas. Porque, na verdade, é um esforço entre aspas, porque, de fato, ele não vai acontecer porque não é o desejo dos grandes produtores, não é o desejo da OPEP. Eles precisam falar que vão fazer isso, mas, efetivamente, na prática, não o fazem. E é por isso que a gente vê que o preço do petróleo só tem subido, por maiores que tenham sido os discursos nessas últimas semanas de que está se aumentando a quantidade, vai se colocar mais petróleo à disposição, etc, etc. Mas isso não acontece. Agora, chega um momento que isso vai prejudicar seriamente o presidente Trump no seu desejo de ganhar a eleição para governadores e senadores, que acontece agora. Então, neste momento, é capaz que o presidente Trump tome uma atitude pragmática, que ele é muito pragmático, e decida pela interrupção da guerra. Neste momento, ele acirre a busca de um acordo de paz com o Irã, porque não há outra alternativa. É necessário que se faça um acordo de paz entre Israel, Estados Unidos e o Irã. Não tem como um vencer o outro nisso. Então, o presidente Trump precisa se convencer de que ele tem que insistir e forçar esse acordo de paz. Aí sim, aí o preço do petróleo vai voltar ao normal e provavelmente isso aconteça, esperamos que aconteça nos próximos meses, né? Porque uma coisa importante que se diga é a seguinte: o preço do petróleo nesses últimos 10 anos ele não estava alto, ele até vinha apresentando uma certa queda. Por quê? Porque estava havendo, justamente num ritmo lento, mas estava havendo uma intensificação da utilização de fontes renováveis para gerar energia. E isso reduzia a necessidade de petróleo, uma coisa ótima para o planeta. Isso vinha acontecendo quando a gente pega o preço do petróleo nos últimos 10 anos. A gente vê que mesmo conflitos que aconteceram nesse período não provocaram alta no preço do petróleo. Agora, desta vez, não. Desta vez provocou-se por quê? Porque agora é uma guerra muito grande com resultado indefinido. Sim. Não se sabe o que vai acontecer. Então, só mesmo quem provocou a guerra, que foi o presidente Trump, é que agora tem que se esforçar para acabar com essa guerra. E aí sim, o preço do petróleo vai voltar ao normal. Os esforços de colocar mais petróleo no mercado não vão resolver, Débora. Professor, muito obrigada pelas explicações, pelas suas análises. Uma ótima semana para o senhor. Conversamos então com o professor da FIA Business School, Paulo Feldman. Sempre bem-vindo por aqui, professor. Até uma próxima. Eu que agradeço, Débora. Muito obrigado. Até mais.